Tá? Então, a eletrostática, no fundo, é resolver com a situação. Tá? E daí, resolvendo com a situação, eu obtenho a solução para o potencial. E resolvido o potencial, eu obtenho quem? Campo elétrico. Que é a grandeza final que eu sempre tenho interesse em determinar. Tá? Em muitas situações, você tem aqui um dielétrico, tá certo? Eu vou fazer. Você tem uma região fechada, né? Digamos, vamos dar um exemplo simples. Um meio totalmente com permissividade elétrica, e a fronteira dessa região é formada de meios condutores, tá certo? Você tem um condutor, né? Aqui tem outro. Aqui tem outro. Né? Um capacitor, né? Você tem duas placas condutoras e um preenchimento de elétrico. Né? Você tem um encapsulamento aí. Né? O capacitor é isso, né? Você tem essa plaquinha condutora aqui, certo? Preenchimento aí. Né? E aqui você tem dois terminais, né? Isso aqui é um meio de preenchimento meio isolante que tem a permissividade elétrica. Então, o que você tem? Você tem aqui condutor, preenchimento de elétrico. Né? Isso aqui é um pouco aberto, mas a gente vai ver que, dependendo dessa parâmetro, o campo fica totalmente confinado aqui dentro. Mas o que nós temos aqui? Se você carrega, né, esses condutores em vermelho, vocês estão vendo aí, o que quer dizer o seguinte, aplica um diferença potencial entre esses eletrodos, digamos assim, né? Aqui você tem mais, talvez, certo? Vou botar mais aqui. Mais eletrodos aqui, tá certo? Sem tocar um no outro, né? Submetido a potenciais distintos. Eu estou rodeando minha região por vários condutores e cada um desses eu estou aplicando um potencial específico com um fiozinho desse numa bateria, tá certo? Então eu estou aplicando aí V1, tá certo? V2, né? V3, eu venho aqui, aplico outros potenciais, né? V4, assim por diante. Só fazendo algo bem geral, né? Na realidade você só tem você só tem uma diferença de potencial em geral. Eu estou exagerando aqui, tá certo? 7 potenciais distintos, né? Eu estou trabalhando aqui dentro, quero resolver minha concentração aqui dentro, né? Observe que nesse problema, especificamente, a densidade de carga livre aqui dentro, a carga espacial volumétrica, tem densidade zero, certo? Não existe carga livre. Porque eu tenho meio isolante e eletrodos que são superfícies de contato, né? As cargas que eu injeto nesses eletrodos vão para a superfície do eletrodo. Então você tem, no máximo, cargas de superfície nos eletrodos, né? Certo? Você não tem. Então, esse é um problema típico em que não existe carga de volume livre, existe carga livre de superfície. Na equação de Poisson, que especifica que Laplace de φ é igual a menos ρ sobre epsilon, isso aqui é a carga espacial volumétrica. Né? Coulomb, metro cúbico. Tá? Então, em problemas em que a densidade volumétrica é ausente, como esse aqui, que só tem carga de superfície, então esse problema aqui é zero, certo? Tá? Esse problema não existe. É carga livre. Eu não tenho... O que é quando eu falo carga livre, suponho que você tem esse gás aqui, você ioniza, você fica com íons e elétrons, certo? Você formou cargas livres no espaço, soltas, desligadas uma da outra, certo? Suponho que você separasse os íons de um lado e os do outro. Você tem uma região de carga negativa, que é carga livre, aplicou um campo se mexe, certo? E você tem do outro lado a região de carga positiva. É essa carga que a gente está falando. Então, nesse problema aqui, nós não temos isso. Nós temos dielétrico, neutro, não tem ionização nenhuma, não tem carga livre. Volumétrica, mas tem carga livre nessa superfície. Esse eletrodo aqui está cheio de carga positiva, por exemplo, certo? Na superfície. Né? Esse aqui está cheio de carga negativa, talvez, certo? Dependendo da diferença potencial. Esse aqui está positivamente carregado.
Mas essas cargas não estão em volume, estão em superfície. Né? Se você for olhar os detalhes, né, você aqui é um eletrodo bem exagerado. Aqui o eletrodo ele tem uma espessura aí qualquer. Se você aplica um potencial V nesse eletrodo, a carga, dependendo de quem está do lado de lá, ela vai ficar ou aqui, tá certo? Né? Vai ficar nessa superfície aqui. Tá? Porque ela está sendo puxada por um outro eletrodo do outro lado. Então, por exemplo, o acúmulo de cargas ocorre na superfície. A gente vai ver isso equacionado mesmo no capítulo 4, certo? Mas a carga fica na superfície. Então, você tem problemas em que, tipicamente, as cargas estão em superfícies condutoras. Então, você tem cargas de superfície, mas você não tem carga de volume. Que é esse exemplo típico que eu estou mostrando aqui. Então, nesse exemplo, ρ igual a zero. Então, você quer resolver o problema da equação de Poisson aqui dentro com ρ igual a zero. Então, a sua equação de Poisson reduz a uma equação homogênea, certo? Laplace de φ igual a zero. E essa é chamada equação de Laplace. Certo? Então, muitos problemas, como esse que eu mostrei agora, são governados pela equação de Laplace. Basta que você tenha condutores carregados rodeando sua região de interesse. Né? Então, a equação que vai governar esse problema é a equação de Laplace. Ok? E outros problemas específicos não, a equação de Poisson. Né? Por exemplo, né? Dois exemplos aqui em que você tem equação de Poisson e Laplace. Né? Eletrodo. E outro eletrodo aqui, certo? Pode botar ele de tamanho infinito se quiser, isso não vem muito ao caso, tá? Potencial V, potencial zero, né? Isso é uma situação, aqui é um preenchimento qualquer. Pode ser o vácuo, inclusive, né? Então, aqui você não tem carga de volume, certo? Então, a equação de Laplace, né? Então, o potencial satisfaz essa equação aqui. É uma situação semelhante, né? Eletrodo. Mesma coisa. Eu boto aqui uma carga espacial com densidade, uma esfera com densidade de ρ0. Né? Carga livre. Né? Então, esse é um problema em que quem governa esse problema é a equação de Poisson. Laplace de φ é zero aqui. E Laplace de φ aqui dentro aqui. Depende da permissividade. Isso aqui é ε0, isso aqui é ε0, por exemplo. Né? Menos ρ sobre ε0. Nessa região aqui, certo? Menos ρ0, né? Certo? Então é isso que a gente precisa entender. Tá? Nesse capítulo a gente vai ter condições de resolver problemas inclusive desse tipo aqui. Apesar que a gente, por enquanto, não sabe como resolver problemas assim, né? Se eu soubesse a distribuição de carga de superfície aqui, tá certo? Pudesse colocar todas as cargas, equacionar essas cargas, e as cargas negativas aqui, eu, por integração, somava todos os potenciais de todo mundo e calcularia o potencial. Só que eu não sei como essa carga se distribui, porque isso aqui influencia a distribuição de carga nesses eletrodos. Tá? Então não é tão trivial assim. Então, eu não sei a priori essa distribuição de carga. Certo? Então é um problema mais complicado. Né? Então está clara a distinção entre a equação de Poisson e Laplace. Né? Então, a gente vai já começar a resolver alguns problemas específicos, mas antes disso, né, todos os problemas são governados pela equação de Poisson, equação de Laplace no caso especial. Né? Então a gente precisa garantir que a solução é única. Certo? Então você tem aí o teorema da unicidade. Vamos só enunciá-lo, sem demonstrá-lo. Eu já vou falando para vocês que nesse capítulo 3, certo? Vocês apenas vejam esse resultado, né? O que é o teorema da unicidade, entendem